Assistam agora, leitura bíblica, com Ritinha Silva e a participação do irmão Raimundo. No Gênesis, ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Salve a todos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começa fazendo a oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai. Abençoe essa programação que agora começa. Sonda a minha pessoa do irmão Raimundo, todos que vão acompanhar nosso Facebook, nosso webinar, YouTube, todas as canais de evangelização. E também pedindo também conforto e consolação pela família das pessoas que partiram ontem, que foi a dona Geraldina, a mãe da nossa amiga Selma, e que foi também. Tem duas pessoas também que eu não conheço, e que o Senhor venha consolar o coração de todas essas familiares, e que nós tenhamos um dia, final de semana, com muita paz e amor de Deus, com muita saúde, proteção e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos começar, né, dando o nosso sentimento, né, com a nossa amiga Selma. Perdeu a sua mãe ontem, de noitinha cedo, ela vinha doente há muito tempo, estava mais de um mês internada, uma senhora já mais de 80 anos, né? Estava com um bocado de enfermidade, eu estava todas as coisas, Deus podia curar ela, né? Deus tem poder para tudo, mas Deus achou melhor recolher, né? Então, o que tinha sido feito mesmo a vontade de Deus, Deus deu consolo e Deus ajuda agora a Selma, né? Mas ele sempre ajuda, sempre tem um lado todo mundo, né? Porque agora a Selma está precisando muito, né? Porque ela morava sozinha com a mulher, mas Deus vai ajudar ela em nome de Jesus. Então, vamos para o nosso livro de Mateus, capítulo 17. Então, vamos lá aqui para o capítulo 20, versículo 22. Vamos ler 17 a partir do versículo 22. São 2 versículos. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amém. Então aqui Jesus mais uma vez fala com os seus discípulos, predizendo a sua morte e ressurreição. Porque ele está aqui falando, né? Que o Filho do Homem, que é ele, né? O Filho do Homem é Jesus, que ele estava para ser entregue na mão dos homens aqui da terra, né? Dos homens, antigamente na época, né? Porque eles, toda a vida, eles quiseram matar Jesus, prender, fazer essas coisas, porque eles tinham inveja de Jesus, né? Porque Jesus, ele era querido, Jesus, ele era amado, Jesus estava sendo famoso, né? Jesus estava sendo conhecido. E uma multidão correndo atrás de Jesus. E nunca teve multidão nenhuma correndo atrás dele. A não ser assim, quando ele desfilava, que não tinha se pretende até recorde, na rua, né? Que tem como época de política, né? Tem aqueles povos lá, todo, saudando eles, como época de política, né? Eles iam fazer festa pública, não foi época de política, mas não porque eles amavam ele. E a multidão seguia Jesus porque eles amavam ele, porque eles gostavam da palavra de Jesus, porque Jesus fazia cura, que eles já tinham visto muita gente livre de muitas doenças incuráveis, com através do fogo de sangue, como aquele homem da mão mirrada, como aquele homem do poço, né, que estava lá do poço dos desejos, lá como é o nome, como ressuscitou Lázaro, como ressuscitou a menina Talita, né, muitas coisas que ele fez, que só Deus mesmo, só o Filho de Deus mesmo que podia fazer. Então, o Filho de Deus é uma pessoa que é mais amada, querida e famosa do que todos juntos. Então, Jesus, a vida de Jesus, ele não era nada. Jesus estava lá em cima, ele lá embaixo. Aí é por isso que ele tinha inveja, que eles queriam tirar Jesus de postação, porque essa inveja estava doendo no coração dele, porque inveja é uma coisa que dói. Então, talvez eles até acreditassem que Jesus era filho de Deus, mas eles não aceitavam.
que ele achava que Jesus ia tomar o poder dele. Ele achava que qualquer hora Jesus ia pegar ele do trono, tirar do trono e sentar e pegar o lugar dele, para que Jesus está sentado no trono. Ele veio sempre, não precisa nem tomar lugar de ninguém, o lugar já é dele, já sempre foi dele. Então Jesus não queria fazer isso com o povo aqui da terra, né? Ele não queria uma classificação de ninguém, ele só veio cumprir a sua missão, né? A missão de pregar o evangelho, a boa nova, e foi fazer o bem, como ele fez, né? Muita gente, e morrer na cruz, né? Que isso foi a grande missão dele para salvar os pecadores. Só que eles não entendiam, né? Eles não entendiam o propósito de Jesus. Então, eles tantos que fizeram, que eles conseguiram crucificar Jesus. Jesus estava já sentindo que estava perto dessa hora. Aí disse que eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele ia morrer, mas ia ressuscitar com 3 dias depois. Então os discípulos se fizeram um entendimento, né? Ao saber que Jesus ia morrer, que Jesus ia sofrer, que Jesus ia padecer tanta coisa ruim, né? Eles amavam Jesus, ficaram muito tristes, mas é isso mesmo. Todo mundo na época ficou triste quando a gente ou falar, a gente ainda fica triste, eu não gosto nem de ver filme, novela que passa a explicação de Jesus. Mas foi por uma boa causa, né? Foi muito penoso. Ele sofreu realmente muito, mas foi por uma boa causa, né? Foi a grande missão. Ninguém nunca teve uma missão como a de Jesus. Foi o maior missionário, Jesus foi o maior missionário de todos os tempos, né? E ele morreu para nos salvar, né? E só basta a gente crer agora. Jesus veio para nos salvar e continuar fazendo tudo que é de errado para salvar, não. Tem que crer, tem que largar a vida mundana, tem que largar os erros, né? Eu sei que o mundo é muito pecador, desde o primeiro casal, as primeiras pessoas daqui da terra, né? Mas a gente pode acabar com esse pecado também, né? Tem muita gente que não tem Deus, que só fala besteira, que só faz besteira, mas a gente não vai seguir, acompanhar o que é errado, né? Vai acompanhar o que é certo. Amém. Então, eu sou pregadora, né? Apenas eu leio e explico o que eu entendi daquilo que eu li, né? Mas o irmão Raimundo, ele explica melhor, né? E o ensejo, não sei se ele já está disponível, né? Mas vamos ver aqui, qualquer vez ele liga pra gente, é nosso, né? Antes até da hora, né? Então, antes de eu ligar, eu vou estar ligando muitas vezes. Então, vamos ver aqui. O irmão não está disponível. Porque ele não liga, muitas vezes ele não liga, eu fico deixando, esperando eu ligar. A gente ligar. Pai Senhor. Pai Senhor. Deu certo, não foi aquele negócio? Os créditos. Sim, que botou? Botei. É porque eu nem liguei a minha. Uma vou ligar, viu? Certo. Basta baixar aqui no Não programa. vai ser assim. Em nome de Jesus, é Pai Senhor, uma Rita Silva, louvado seja Deus, aleluia. Para você dizer, minha casa seja o Senhor, com saúde, com corpo, na alma, e proteção divina de todos os males, toda a falsidade, traição, louvado Deus, guardando, cuidando a sua casa, louvado seja Deus, amém. Zé Francisco, nosso irmão Zé Francisco, Família Cativa, louvado também o seu filho, todos nós a proteção de Deus, na paz do Senhor, não postava, aleluia. Deus, vamos tomar na frente, louvado seja Deus, nos dando livramento de todo mal, de toda maldade, proibida pelos homens, pelo sangue de Deus, Deus nos guarde a todos nós no pecado e a nossa família, louvado seja Deus, de todo mal que Deus conhece, que Deus é onipresente, finalmente tem no céu e na terra. Nada escapa ao Senhor de Deus, ao seu Filho, aleluia. Glória, o Deus é perdoador, perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas humanas, louvado seja Deus, aleluia. Nos guardando de todo mal, a mulher cristã, que Adão não passa, a que já teve não passa, a pessoa dos bebês, as crianças, louvado seja Deus. Também, parabéns para o aniversário do dia, né? Desde muçulmano, 15 anos, até mais 3 anos. Que Deus consegue dizer que a Deus abençoa todos, tem que estar.
levando todo mal, amarrando em suas casas deles e tendo os pensamentos de sair da sua casa para fazer a maldade, aleluia, louvado seja Deus aqui na terra. E a terra é do Senhor, aleluia, louvado seja Deus dele, ele entregou para os homens, que os homens sejam abençoados, os filhos dos homens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler aqui um versículo da Bíblia, que encontra em João, louvado seja Deus, aleluia, capítulo 10, versículo 10. Diz assim, que ele falou: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida constante. Aleluia. Há dois tipos de ladrões. Aleluia. Vários. Uns que são simplesmente, né? E o ladrão é o falso profeta, né? Jesus disse que viriam falsos profetas, mercenários, que entrariam na igreja, mas, aleluia, tinha o seu propósito, o seu interesse. Não era por amor, né, às almas, né? Uma vez eu falei com uma pessoa, disse: eu só vou ser quem se for para ser pastor. E por quê? Eu pastor que tem um filho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas não é assim, né? Agora, por causa de um, né? Porque a Bíblia diz que foi por causa de um homem que o pecado entrou no mundo, né? Por causa de Adão, né? Que o pecado entrou no mundo. Mas por causa de um homem entrou a salvação e o perdão do pecado. Jesus Cristo, né? Ele é chamado o novo Adão. Então, se um obreiro, né? Um ministro do Senhor, né? Falhou, foi fraco, aí sai, né? Assim como Adão causou, né? Todo o pecado para os homens da sua desobediência, devido à fraqueza de um, pode espalhar essa, vamos dizer, Deus, notícia, né? Falsa, essa má impressão, que todos os pastores seriam ladrões, né? Mercenários, né? Aleluia. Eu que aqui a Bíblia pentecostal de estudo, no estudo do Salmo 7, a Bíblia pentecostal, eu sou de Acrianel, uma parte diz que o pastor que aceita uma quantia alta para dirigir uma igreja, ele é mercenário. Porque o obreiro, ele é digno do seu salário. Essa história aqui do pastor que ofereceram um salário alto para ele, não. Eu já ganho 4 mil reais, tá bom, não quero mais não. Vou bater. Mas tem outros que aceitam, né? Aceitam um salário muito alto. Ofereceram ao apóstolo Paulo, uma igreja lá em Corinto, um salário bom para ele deixar a igreja sentar. Aí ele disse para ele: não, me ofereceram uma boa quantia, aonde para eu dirigir aqui uma igreja na capital, mas eu não quis, eu queria ficar com vocês. Então, Paulo era realmente um servo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque pastor é um cargo. É um cargo. Eu tenho o cargo de auxiliar, de diácono, presbítero, evangelista, coordenador. Pastor é um cargo. Mas nem todo obreiro é crente de verdade. Porque está escrito em Mateus 7, Jesus diz: muitos irão naquele dia
salvei teu nome, que a justiça afasta de mim, hoje e praticada a iniquidade, não vos conheço. Ele é soberano, né? Sobre o povo pela fé, né? Acreditava que Jesus, Deus, aleluia, operava pela fé, né? Mas quem realmente fazia não era ele, né? E quem faz, quando diz Deus, planta a semente, Apolo rega, mas Deus é quem dá o crescimento. É Deus que cura, é Deus que salva. Louvado seja Deus, dá livramento, louvado seja Deus. Mas ele trabalhava, né? Evangelizava, pregava para Deus, mas ele praticava a escondida, né? Pecado, né? A igreja não sabia, não via, mas Deus estava vendo. Nada escapa a Deus, né? Não adianta a pessoa ter uma moral falsa, né? Porque pode enganar até os homens, mas a Deus ninguém engana, né? E ele pregava a palavra de Deus, evangelizava, o povo, Jesus curava, aceitava Jesus, mas ele cometia, né? Iniquidade, que é pecado, né? Diante de Deus, né? Os homens, a igreja, não sabia, mas os pecados são tantos, né? Ninguém é um culto de Deus, né? Pode pensar nos homens, mas de Deus, ninguém é um culto. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, louvado seja Deus, infelizmente existe, né? Existe pessoas que entram na igreja porque sabe que ali, aleluia, louvado seja Deus, é uma mina, né? Uma igreja grande, né? Pessoa faz de tudo, né? É um santo na igreja. Vai se dedicar, chega a pastor, né? Mas ali ele aguenta tudo aquilo ali, né? Mesmo vendo alguma falha, mas ele fica lá, não tem nada, né? Não é nada, né? Do lado de Deus. Mas ele tinha, né? Um interesse próprio, né? Para chegar, louvado seja Deus, naquela situação, pela sua vaidade, pelo interesse próprio, não tinha realmente amor, né? E misericórdia pelas almas que Jesus Cristo morreu na cruz, em lugar dos pecadores, louvado seja Deus. Mas nem tudo, louvado seja Deus, permanece, consegue manter aquela falsa, né? Aquela falsa fé, né? Até o fim, né? Sempre há de haver alguma coisa que ele realmente vai mostrar quem é, né? Realmente vai mostrar quem é. E aí chega, né? A hora da igreja saber a verdade, né? Louvado seja Deus. Quem tem a mentira de se ter perna curta, né? Tem pernas curtas. Então, um dia, né, pode vir à tona, né? A verdade sobre aquele preso, né? Louvado seja Deus. Como teve um aqui, né? Uma igreja que ele pegou o dinheiro da igreja e foi embora. Ele e a mulher dele. Foi para os Estados Unidos. E lá foi preso porque não pagava imposto. É diferente do Brasil, né? Você não se prestar união, né? Que é dando dinheiro. E lá ele foi preso porque não pagava imposto. É assim. Então, chega a justiça de Deus, chega através das autoridades, né? Porque as autoridades, elas são constituídas por Deus, né? Por Deus. Louvado seja Deus. O juiz, governadores, toda a autoridade, ela foi
ela é construída por Deus no seu princípio, né? No seu princípio. É claro que porque Deus são homens, né? Homens, eles não são perfeitos, né? Porque Davi cometeu falha, Salomão, Abraão também cometeu falha, cometeu falha, Jacó era enganador, né? Mas depois se converteram, né? Depois se converteram, louvado seja Deus, né? Davi foi perdoado, louvado seja Deus. Abraão mentiu, Isaac mentiu, devido à fraqueza humana, né? Mas o justo, aleluia, diz a Bíblia, cai 7 vezes. Mas 7 vezes não é muito, porque o justo, ele reconhece a falha, louvado seja Deus. E o ímpio, o injusto, ele acha que não fez nada, né? Tem tudo normal, natural. Mas é o justo não, reconhece a falha, é advertido, se arrepende, pede perdão, aí é perdoado, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, aquele que confessa, né? Que deixa, alcança a misericórdia de Deus. A caminhada a morar no céu, quem quer morar no céu, a caminhada é difícil, né? Não é muito difícil. Quem quiser que para morar no céu é fácil, não. Vem as tentações, vem as provações, né? Aleluia. Louvado seja Deus, a carne é fraca, isto é, a natureza humana é dada de Adão, de Eva, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Pai. Uns pegam por ignorância, porque não conhecem a verdade, não sabe para onde vai, aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele que conhece a verdade sabe para onde vai, aleluia, se arrepender dos seus pais, de que perdão é perdoado, sabe que vai para o céu. Mas aquele que vai para o inferno, não sabe para onde vai, aí não se arrepende, e diz assim, se eu pudesse eu fazia de novo, olha aí, tá vendo? Se eu pudesse, eu fazia de novo. Aí, não sabe para onde vai, mas se eu pudesse ir para o inferno, se eu pudesse que o inferno era um lugar terrível, aleluia, né? Como aquele rico, né? De Lucas 16, dizia o pai Abraão, para mandar alguém avisar 5 irmãos que ele tinha, para não cair naquele lugar, né? Naquele lugar terrível. Aí Abraão diz, lá ele tem o profeta Moisés e o profeta que discutem, né? Escutem, atendam, temam, obedeçam, se arrependam, né? Não adianta uma pessoa estar pregando para a pessoa que é o lado de Deus, que mantém na incredulidade, né? A Bíblia diz que ele deve pregar até 2 dias. A pessoa não quer, deixa aí, deixa filmar, deixa o tempo de Deus, né? Prega uma vez, prega outra vez, não. Deixa a semente plantada, deixa o regar, aleluia, errado, marcado, louvado seja Deus, né? No tempo de Deus, louvado seja Deus. Nós não temos poder de curar e nem salvar ninguém. A gente ora, a gente prega, mas quem cura é Deus e salva é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós regamos mais do que plantamos a semente, porque outros já plantaram a semente antes de nós. Nós estamos ali regando. Mas tem galardão o que planta a semente e o que rega. Mas o que semente, quem dá é Deus. É Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que dá os crescimentos. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós devemos estar do Senhor, orar, pregar, e sabendo quem cura
somos nós, quem salva não somos nós, quem cura é Deus e quem salva é Deus. Louvado seja. Mas aquele que plantar a semente vai colher. Se plantar a semente do mal, aquele mal vai colher, e às vezes a colheita é maior do que a pessoa planta 4 caroços de feijão nas pés de feijão. Quantas partes tem naquele pé de feijão? Quantos caroços de feijão tem naquele pé de feijão? É claro que só tem 4. É muito mais, né? É muito mais. Quanto a pessoa demora a se arrepender, mas, aleluia, as consequências podem vir mais terríveis, né? Mais terríveis. O bom é a pessoa reconhecer a falha, pedir perdão e pedir a Deus poder espiritual para não mais cair naquela tentação. Louvado seja Deus, que aquele que não se arrepende, o destino é o fruto. Se arrepende, se humilha, Deus está pronto para perdoar aquele que se arrepende. De verdade, louvado seja Deus, porque a Deus ninguém engana. E não podemos dizer que Deus tem misericórdia de mim, que Deus tem misericórdia de nós, diante da nossa fraqueza humana. Ninguém é forte, só tem um que é forte, que é Deus. Nós somos falhos, mas de nós temos misericórdia do Senhor para perdoar os nossos pecados e também Jesus Cristo de nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Então vamos agora ler o nome do pessoal que está no caderno para nós orar. Vamos orar para o irmão Chiquinho, irmã Riquinha, irmão Raimundo, Rosália, Manuel, João Batista, Ranaíus, Heitor, Eudado, Maria Feitosa, Terezinha, Daniel, Dário, Sônia, Vitória, Cláudia Vieira, Uênia. E também estou orando também por Cine de Acordo, né? Porque eu graças a Deus, já agradeci muitas vezes. A segunda dirigente, eu estou orando por ele, porque o Conselho de Acordo, às vezes só vai eu e a irmã Terezinha, para que Deus venha levar mais pessoas para o Conselho de Acordo, para que a gente faça um culto bonito, né? Em nome de Jesus. E também vamos orar por todos os enfermos. Vamos orar também, eu tive a dia também de a gente orar pelos jovens, porque eu estou vendo muitos jovens aí na internet, você na internet também, que estão trabalhando para Deus desde criança, mas tem uns que é atacado, carniça aquilo outro, e é melhor a pessoa dar um conselho a eles, já que está fazendo coisa errada, do que atacar, porque se for atacar, eles vão sair da igreja, vão para o mundo, e aí sim é onde mora o perigo, né? Então vamos orar para os jovens, para que eles trabalhem para Deus, e façam fazer um bom trabalho de sinceridade, de coração para Deus, e por todos carentes de oração. Aqui, Pai Santo, obrigado, meu Pai, que Pai, que eles perdoem nossos pecados, nossas falhas, na natureza, e podemos caminhar. Sabemos que a caminhada é difícil, louvado, pode ser longa, mas é o caminho certo. Jesus Cristo, como nosso Salvador e Senhor, Ele é muito suficiente. Abençoe também Francisco, né? Louvado seja Deus, abençoe ele, né? Vai ele das tentações, das mais dos pecados, fortalecer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, da sua família, abençoe também a sua família também. Deus servir de alcance a bênção, que ele possa dizer, Pai querido, perdoa esse pecado, minha casa serve ao Senhor, minha família serve ao Senhor, louvado, porque quem anda com Deus, aleluia, e bota Deus na frente, e bota Deus no caminho, louvado seja que o caminho é Jesus Cristo, Salvador do Senhor. Eu dou veja, meu Pai, sei que o inimigo é tentador, sei que tiver as tentações, louvado seja Deus. Jesus foi tentado em tudo. Jesus Cristo foi tentado, mas ele não cedeu, venceu, aleluia, foi vencedor, aleluia, preferiu, aleluia, Deus do que as coisas que o mundo oferecia. Louvado seja Deus. Não existe nada difícil. As coisas com dificuldade, ela é mais importante porque com trabalho, com honestidade, sinceridade, é melhor
maneira, louvado seja ele, desonesta, né? Não foi ganho com honestidade, foi com mentira, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas aqui que mesmo tem pouca coisa que ganhou com honestidade, com dificuldade, suando, como diz a camisa, aleluia, mas se mantém fiel a Deus, aleluia. E Deus livra das tentações do mundo oferece. Pai querido, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso. Meu Pai, eu faço semana vez, perdoando a nossa falha, né? Adiante a nossa natureza humana, louvado seja Deus, nos conduzindo através do seu Espírito Santo, sempre, aleluia, sem que existir, aleluia, louvado seja Deus, Senhor dando força, coragem e ânimo, aleluia, para prosseguir na jornada, na caminhada. Pai querido, Pai santo, oh Pai querido, todos sejam na tua proteção, Deus seja capaz em nossas casas, em nossos vizinhos, proteger na rua que nós moramos, o bairro, seja a cidade, o estado, o país, proteger no dia de noite, Pai, aleluia, homens e ricos, homens e mulheres, crianças e anciões, Pai, da tua proteção diante dos teus anjos, que todos tenham bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, na presença de Deus, aleluia. Eu gosto com seus anjos a nos proteger, a nos guardar de todo mal, da falsidade, da distração, das armadilhas, da cilada, da maldade, da crueldade e da perversidade. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela salvação, obrigado pela saúde, obrigado pela volta do teu filho Jesus Cristo, e obrigado pela tua proteção, em nome de Jesus. Simplesmente pela sua mamãe, os que já nasceram, até mais 100 anos, que Deus por sempre. Muito obrigado, em nome de Jesus, pela vossa guarda. Amém. Amém. E também agradecendo mais uma vez a nossa festa, né, que eu já agradeci, né? Que foi uma bênção e também um feliz Dia das Mães para as mães, né? Que amanhã é Dia das Mães. Tem uma mulher aqui, Cláudia da Silva Carneiro, desejando Dia das Mães para mim. Eu não sou mãe, né? Se eu fosse mãe, o meu filho ou minha filha estavam aqui trabalhando junto comigo. Eu não sou mãe, com certeza. Eu ia botar ele no caminho de Deus, ele ou ela. Eu não sou mãe, mas eu digo que eu sou mãe, é mãe porque eu sou mãe espiritual, né? Porque quando a gente não é mãe, ou então quando não é pai, mas que está vendo o significado e a importância de uma mãe, é mesmo que ser uma mãe espiritual, porque tem muita mãe que é mãe de verdade, biológica, e não sabe o significado, não sabe o valor. E quando a pessoa sabe o significado e o valor mesmo sem ser, já é uma mãe espiritual. Então, eu, no tempo, eu sou mãe espiritual, né? Então, muito obrigada. E obrigado para você também. Parabéns para você também. Feliz Dia das Mães. E feliz Dia das Mães para todas as mães em geral. Amém. Também, louvado seja Deus, também eu desejo parabéns para o Dia das Mães. Eu fiz até um poema para o Dia das Mães. E diz assim, o poema foi: no jardim da família tem uma flor bonita, cujo perfume permanece a cada dia. Essa flor bonita e perfumada é a nossa mãe. Em nome de Jesus, amém. Amém. A mãe da Maria tem uma flor bonita e perfumada mesmo, né? Eu tenho uma raminha, mas eu sei que ela foi uma grande mãe, né? Eu tive muita sorte com meus pais, graças a Deus. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. Amanhã vai ter o culto do Dia das Mães, a mãe que vai ter até um jantar para toda a igreja. Vai ter o brindezinho das mães, né? Mas depois vai ter o jantar para a igreja todinha, né? Vai ser muito bonito, de Santa Ceia, Dia das Mães, vai ter muita coisa linda amanhã, né? E eu sei que toda a igreja vai comemorar amanhã o Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães e hoje é sábado, hoje é dia da gente fazer, só que a gente não vai fazer porque todo sábado agora tem a maior zoadeira aqui, bota um carro na calçada e não dá pra gente fazer, né? Mas quando o sábado que der certo, aí vai, se Deus quiser. Então, fica a situação da paz, Senhor. E amanhã domingo também tem escola dominical, isso, aquilo outro, a gente não entra, né? Tem o nosso culto. Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Amém. Amém.